Ninguém nunca viu a Edith sem aquele gorro rosa. E o mais estranho é que ela usa essa touca até na hora de nadar. Mas a Edith tem cabelo, disso você sabe. Então, por que ela nunca tira essa touca? Será que está ficando careca igual ao Gru? Vamos descobrir. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível. Thumb. Agora imagine que alguém tentasse arrancá-lo, como nós te mostramos na nossa thumb. Edith segura a touca com força, fica com raiva, talvez até com vontade de chorar, como se tirar aquilo da cabeça dela fosse muito mais do que simplesmente mostrar o cabelo. E nós vamos te mostrar que pode ser isso mesmo. É justamente desse pensamento que nasceu uma das teorias mais estranhas sobre a personagem. Alguns fãs imaginam que, antes de conhecer o Gru, Edith poderia ter passado por alguma situação humilhante envolvendo seus cabelos. Talvez até sendo vítima de piadas por outras meninas por causa disso. Algo assim nunca aconteceu oficialmente nos filmes, mas existe um detalhe real que faz essa teoria ficar muito mais interessante. A franquia sabe o que existe embaixo da touca. Edith tem cabelo, e não é qualquer cabelo. As mechas loiras na parte de trás da cabeça deixam pistas sobre o passado dela. Mas o rosto da menina sem a touca, nós nunca vimos. Se ela usa essa peça de roupa até na hora de nadar, como nós vemos na cena em que ela entra na fonte de água do shopping center, então ela realmente está escondendo alguma coisa. Por que será? Talvez porque a verdadeira pergunta nunca tenha sido o que existe embaixo da touca. Talvez seja, por que a Edith se recusa a abandoná-la? E para entender isso, precisamos voltar para uma parte da vida dela que meu malvado favorito nunca mostra. Os anos antes de Gru aparecer. O cabelo. Antes de procurar uma explicação, tem uma coisa que nós precisamos provar. Isso realmente é um padrão da personagem? E sim, é sim. A Edith não aparece de touca só porque estava frio em uma cena específica, como a maioria das pessoas, nem porque aquele era o figurino escolhido para o primeiro filme. O gorro continuou com ela ao longo da franquia inteira. Ela troca de roupa, muda de situação, passa por festas, viagens, missões e momentos dentro de casa, mas a touca continua lá. Nós te mostramos a cena da fonte de água, mas no quarto filme ela também vai para a aula de karatê com o gorro. E isso chama atenção porque, normalmente, quando uma peça de roupa é apenas parte do estilo do personagem, em algum momento a animação acaba quebrando esse padrão, como a cena que nós vamos te mostrar do Gru na prisão, onde ele está sem o seu famoso cachecol listrado. O personagem dorme, toma banho, troca de roupa, se fantasia ou simplesmente aparece em uma situação em que aquele acessório não faria sentido. Com a Edith, isso não acontece. A touca virou parte dela. Com a Edith, este elemento parece ser obrigatório. O gorro rosa listrado está sempre ali, até na apresentação de balé. É justamente por isso que tanta gente começou a prestar atenção nele, porque nós não estamos falando de uma personagem que usa uma touca quase sempre. Estamos falando de alguém que, depois de tantos anos, continua sem uma única revelação do seu cabelo inteiro. E aí começa a parte realmente estranha, porque a franquia não deixou o que existe embaixo completamente desconhecido. Na verdade, ela já deu pequenas pistas. É possível perceber uma mecha loira escapando na região da nuca da Edith. E descrições da personagem também apontam que ela tem cabelo loiro e rebelde, o que combina com ela. Ou seja, não parece existir um grande segredo físico. Ela não é oficialmente careca. Embora o topo da cabeça possa ser liso, já pensou que feio seria? Também não existe qualquer confirmação de que tenha uma cicatriz, alguma deformidade como uma queimadura. Então por que continuar evitando mostrar? Este é o mistério que transforma a touca em algo interessante. Nós sabemos que há cabelo ali, só nunca deixam a gente ver direito. E talvez isso signifique que estamos procurando o segredo no lugar errado. Porque se o cabelo não é o problema, talvez a touca seja. Você tem uma peça de roupa que não tira nunca igual a ela? Comenta a hashtag Edith pra gente ficar sabendo. A touca. E aqui entra a pista mais curiosa de todas.
A Edith tem sim cabelo, isso é óbvio, mas é importante porque elimina justamente a teoria mais fácil, a de que ela usa touca para esconder que é careca, deixando claro que a teoria de que ela ainda pode estar escondendo alguma ferida ainda é válida. E isso cria uma situação estranha. Os responsáveis pela personagem definiram a cor e a aparência geral do cabelo dela, mas escolheram manter tudo escondido atrás de uma peça de roupa. Se fosse apenas um detalhe que ninguém pensou em mostrar, provavelmente em algum momento isso teria acontecido por acidente, mas não aconteceu. Filme após filme, a regra da Edith continua. Será que o 5º filme resolve isso? Talvez a resposta mais simples seja também a mais provável. A touca funciona como parte da identidade visual da Edith. Margot tem os óculos e o jeito mais sério. A Agnes tem o rabo de cavalo e a obsessão por unicórnios. Edith tem o gorro rosa. O que é engraçado, já que o rosa é uma cor bem fofinha para uma menina que é durona. Quando as 3 aparecem juntas, você consegue reconhecer cada uma em segundos. Então existe uma explicação de arte muito forte para nunca remover a touca. Sem ela, Edith perderia um dos elementos que mais diferenciam seu estilo das outras. Só que isso ainda não responde tudo. A Edith é loira e olhos azuis, diferente das suas irmãs. Ou seja, ainda daria para reconhecer ela, correto? A touca poderia desaparecer sem destruir a personagem. A questão aqui não é Edith usar muito a touca. É a franquia ter passado tantos anos evitando mostrar completamente o que existe embaixo dela, e nem explicando se existe um motivo para isso. E quando um detalhe permanece intacto por tanto tempo, é natural que os fãs comecem a procurar uma explicação dentro da própria história. Foi aí que uma teoria começou a ganhar força. Talvez Edith não use essa touca apenas porque ela combina com seu visual. Talvez ela tenha um motivo emocional para nunca querer ficar sem ela. E para entender de onde essa ideia veio, precisamos lembrar de uma coisa que quase nunca é explorada em Meu Malvado Favorito. A Edith tinha uma vida antes de Gru. Antes. E é justamente aí que o mistério fica muito mais interessante. Quando conhecemos a Edith, Margot e Agnes, as 3 já vivem no orfanato comandado pela senhorita Harry. Gru entra na história delas depois. Ou seja, existe toda uma parte da infância das meninas que aconteceu antes dele aparecer. Elas tinham uma família, tiveram uma casa, tiveram uma vida que simplesmente não acompanhamos. E mesmo depois de tantos filmes, a franquia nunca explicou direito o que aconteceu com os pais biológicos das 3. E sim, elas são irmãs. Tem gente que pensa que não, mas vamos desmentir isso agora. Colocando o rosto das 3 lado a lado, a nossa seta investigativa e o zoom de detetive vai te provar. A Edith pode ser loira dos olhos azuis, sim, mas veja o narizinho dela, é idêntico ao das irmãs, bem redondo. As 3 têm olhos grandes e dá até para fazer que a Edith e a Agnes tenham o rosto arredondado igual com bochechas gordinhas. Então sim, elas são irmãs, só que a Agnes e a Margot devem ter puxado a mãe e a Edith pode ter puxado o pai. Nós não sabemos quando elas ficaram órfãs. É justamente nesse vazio que nasce a teoria mais emocional sobre a touca da Edith. E se aquele gorro não for apenas uma peça de roupa? E se ele for uma das poucas coisas que sobraram da vida que ela tinha antes? Talvez tenha sido um presente da mãe. Talvez tenha pertencido a alguém importante. Nada disso foi confirmado. Mas existe um detalhe que faz essa ideia funcionar muito bem. A touca é justamente o elemento que nunca muda. Ela troca de roupas, a casa muda, a família é outra desde que o Gru adotou as meninas. A vida da Edith se transforma, mas o gorro continua ali. E isso pode ser apenas uma decisão dos animadores, só que dentro da história também pode ser interpretado de outra forma. Para uma criança que perdeu praticamente tudo da vida anterior, um objeto pequeno pode acabar representando muito mais. Não porque exista alguma magia na touca, mas porque ela poderia carregar uma memória. A sensação de que ainda existe alguma parte daquela antiga vida que não desapareceu.
E se for este o caso, tirar a touca deixaria de ser algo tão simples. Seria abrir mão de uma das últimas coisas que a Edith ainda tem do passado. Só que existe outra teoria, que é muito mais desconfortável. Alguns fãs acreditam que a razão dela esconder tanto o cabelo pode estar ligada à vergonha. Sabe o que é vergonhoso? Não ser inscrito no canal. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Passado. E é aqui que entra a imagem mais pesada dessa teoria. Imagine a Edith mais nova, sem a touca, com o cabelo extremamente curto, mal cortado e diferente do que as outras crianças consideravam bonito. As outras meninas riem dela, apontam fazendo piadas maldosas. A Edith tenta esconder a cabeça e depois disso passa a usar a touca como uma espécie de proteção. Crianças acreditam em amuletos da sorte, sabia? No caso da Agnes, pode ser o unicórnio. Essa cena da Edith sofrendo nunca apareceu em nenhum filme. É importante deixar isso claro. É uma teoria criada em cima do silêncio dos filmes sobre o assunto. Mas a teoria existe porque ela explica duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, explica por que Edith poderia ter começado a usar a touca. Segundo, explicar por que tirar o gorro seria algo muito desconfortável para ela. Sem falar que ela é durona, corajosa, talvez ela sinta que o gorro é o que dá força a ela. Nesse cenário, o problema não seria exatamente o cabelo, seria o poder e a memória que ele carrega. Talvez ela tenha sido ridicularizada no orfanato e ganhado força com o gorro, pelo menos na imaginação dela. Talvez alguém tenha cortado seu cabelo contra a sua vontade. Ou quem sabe ela simplesmente tenha passado por uma fase em que odiava a própria aparência e encontrou na touca uma maneira de se sentir segura. De novo, não há confirmação de nada disso. E existe até um detalhe que enfraquece a versão mais extrema da teoria. Nós já sabemos que a Edith oficialmente tem cabelo loiro e rebelde. Então qualquer ideia de que ela seja permanentemente careca ou tenha alguma ferida escondida ali fica bem menos provável. Mas isso não destrói completamente a teoria de uma experiência ruim no passado, porque o cabelo cresce, mas a vergonha que ela pode ter sofrido pode demorar muito mais para ir embora. Pode ser justamente por isso que a imagem da Edith segurando a própria touca na nossa thumb funciona tão bem. Não porque exista algo assustador embaixo dela, mas porque, se alguém tentasse arrancá-la, poderia estar mexendo em uma insegurança que ninguém ao redor entende. Só que existe uma explicação ainda mais forte do que essa. Porque, quando olhamos para tudo o que aconteceu com a Edith desde o primeiro filme, a touca parece representar menos aquilo que ela quer esconder e muito mais aquilo que ela não quer perder, a verdade. Até aqui, a gente tentou descobrir o que Edith estaria escondendo. Um cabelo estranho, uma lembrança ruim. Mas e se não houver nada? E se for justamente o contrário? A Edith sempre foi a mais durona das três irmãs. Ela é impulsiva, corajosa, briguenta. A Margo é a responsável. A Agnes é fofa e romântica. E a Edith é a que encara o perigo. Só que existe uma contradição curiosa no visual dela. No meio de toda essa personalidade, a Edith usa uma touca rosa fofinha. Talvez esse seja o detalhe que entrega tudo. Pode ser que ali embaixo esteja uma versão dela que quase nunca aparece. Mais delicada, mais feminina, talvez até mais infantil do que ela gostaria que os outros percebessem. Nesse caso, tirar a touca seria ficar exposta. E isso ajudaria a explicar por que a ideia de alguém arrancando a touca é tão desconfortável. E se ela quer esconder uma parte mais sensível de si mesma? Claro, nada disso foi confirmado, mas é possível que a touca seja uma proteção contra uma memória ruim. Ou talvez seja a última ligação dela com algo que a Edith não quer perder. E é por isso que, depois de tantos anos, a pergunta continua sem resposta. Talvez a touca esconda um segredo, ou talvez ela seja o próprio segredo da Edith. O que você acha? Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!